Bênção de Deus. Certinho? Tudo certo? Amém? Saudade da igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, irmãos. Amém. Bênção de Deus. Como eu estou feliz de estar aqui hoje, irmãos. Eu estou nervoso, ansioso, como o irmão falou, mas eu estou feliz, de verdade. Estou feliz de rever alguns rostos que fazia um tempo que eu não via. Tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o Rafael, esposo da Camila, que está ali, e irmão da Carol também, que está ali, tá? Eu sou diácono, como o irmão falou lá na Sal da Terra. Trouxe também o Rogério, nosso irmão querido, está aqui com a gente hoje, tá? Sou diácono pela graça e misericórdia de Deus lá na Sal da Terra em Itaquá, e trago um abraço também da nossa congregação para vocês aqui, tá bom? E fico feliz, como o Alex falou, as coisas acontecendo, né? Os recursos chegando, isso é uma bênção. Como é bom ver a maneira como Deus está trabalhando aqui. E louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, que Deus continue fortalecendo, dando graça, conservando essa humildade no coração de vocês, em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz o seguinte, né? O próprio Senhor Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde, e achareis descanso para as vossas almas. Como é maravilhoso, né, irmãos? Então, diante da majestade, da glória de Deus, a nossa atitude tem que ser uma atitude de humildade, né? Tem que ser uma atitude de reverência, uma atitude de temor. Amém, meus irmãos? Amém. E eu quero agradecer os irmãos da congregação e também o pastor Vinícius pelo convite, né? Como eu falei, eu me senti muito honrado, né, pelo convite que ele me fez. E eu espero que Deus fale grandemente ao seu coração, como falou ao meu coração também. Amém? Não entendi o que você... gente, senta, tá bom? Não espera nem, meu Deus do céu, tá? Que Deus abençoe vocês, amém. Oi? Não pode deixar aqui mesmo, acho que não vai atrapalhar não, tá? Bom, irmãos, o tema então que o pastor Vinícius passou é criptonita, né? E aí eu fui pesquisar um pouco sobre, né? E aqui diz o seguinte, né? Eu vou trazer um significado que eu encontrei, e se eu tiver errado os irmãos me corrigem, tá bom? Kryptonita, nas histórias relacionadas ao Superman, que é o super-herói, ou a Supergirl, né? A kryptonita é um mineral que tem o efeito principal de enfraquecer os poderes dele, né? Ou seja, eles se tornaram, quando eles tinham contato com esse material, eles enfraqueciam, né? Então, irmãos, eu e você, nós não somos super-heróis, nem super-heroínas, mas existe algo que pode nos enfraquecer também. Existe algo que pode nos afastar, pode criar uma barreira entre nós e a presença do nosso Deus, né? E nós devemos resistir e devemos lutar contra isso, que é o pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado, ele tenta nos fazer sentir indignos de estar na presença do nosso Pai. E nós devemos resistir ao pecado. À vontade, à vontade. Nós devemos lutar contra as tentações da nossa carne, a nossa natureza humana que tenta nos afastar do Senhor Jesus. Amém? Então é isso, irmãos. Esse foi o significado que eu encontrei, tá bom? E eu quero convidar os irmãos a que a gente faça a leitura do texto que se encontra no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Amém, irmãos? Livro do profeta Isaías, capítulo 6. E a palavra do Senhor diz assim: o chamado de Isaías. Amém? Vou iniciar a leitura então, irmãos. Isaías capítulo 6, a palavra do Senhor diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros.
os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? Farei a leitura até aqui, né? E aqui eu pesquisando a respeito, né? No capítulo 1, irmãos, vai falar o seguinte, né? Aliás, no versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu. Uzias, ou Azarias, reinou sobre Judá por 52 anos. Durante o seu reinado, Judá prosperou e muitas cidades foram reconstruídas. Ele se tornou um rei famoso por sua engenhosidade e por seus feitos. Sua história é narrada em 2 Crônicas, capítulo 26. Quando nos deparamos com a perda, e aqui Isaías, o texto está falando sobre aquilo que Isaías declarou, no ano em que o rei Uzias morreu. Quando nos deparamos com a perda, a morte ou mudanças drásticas e inesperadas, tendemos a nos afligir. Ficamos ansiosos ou sem rumo. Esta passagem nos traz a memória de que Deus está sentado no trono, detém toda a autoridade e todo o controle sobre as nossas vidas. Então, assim como o Vinícius declarou nessa oração, né, nós não precisamos ficar ansiosos, irmãos, porque, como a palavra do Senhor diz, Deus está sentado num alto e sublime trono. E Ele tem o controle de todas as coisas. Nós não precisamos temer diante de alguma circunstância que sobrevir à nossa vida. Não precisamos temer, porque Deus está assentado no trono e Ele governa sobre as nossas vidas. Então, peça ao Senhor que tire toda a ansiedade do seu coração, todo o medo, todo o sentimento de inexperiência, todo o sentimento de incapacidade, todo o sentimento de inadequação, que seja repreendido sobre a sua vida agora, em nome do Senhor Jesus, porque Deus está no controle. Amém? No verso 2, irmão, diz assim: acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Esses versículos nos trazem uma revelação da santidade e soberania de Deus, sobre as realidades espiritual e física, e a extensão da sua glória sobre todos os termos. Demonstram também que diante de Deus, nossa atitude deve ser de humildade, reverência e contínua adoração. Como eu havia declarado aqui antes, irmãos, aqui a palavra do Senhor vai demonstrar como acontece essa adoração nos céus. E ali, Isaías, que provavelmente estivesse preocupado pelo fato de aquele rei que era tão notório na história de Judá ter falecido, ele tem uma visão sobre de quem realmente é o rei. E ele percebe como é que acontece essa adoração, essa reverência nos céus. E, irmãos, o texto, a palavra do Senhor diz que na oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso, nós declaramos que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como é feita nos céus. Então, quando a palavra do Senhor nos traz um modelo, nós devemos reproduzir esse modelo aqui na terra. Um modelo sadio, um modelo saudável de adoração e de reverência diante do nosso Deus. Muitas vezes, irmãos, nós podemos ser tentados por situações que nós vemos acontecer aí fora, em que as pessoas elas se colocam diante de Deus e elas não assumem essa posição de reverenciá-lo e temê-lo como rei sobre as nossas vidas. Mas que isso não seja uma realidade sobre a minha e sobre a sua vida. Porque nós já temos uma revelação sobre quem Deus é e o que nós devemos a Ele. Amém? Amém. No verso 4, irmão. No verso 4, a palavra do Senhor diz: ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Nós acabamos de cantar aqui que tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra do Senhor vai se cumprir, amém? Quando Deus libera uma palavra, irmãos, ela se cumpre. Isaías 55:10 diz: assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para lá, mas elas regam a terra e produzem
produzem alimento para aquele que semeia e produzem também a semente para o semeador, né? Assim é a palavra, o Senhor diz, assim é a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas ela cumprirá o propósito para o qual eu a liberei. E nós devemos crer nisso. Deus é um Deus que, a palavra do Senhor diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele libera uma palavra, quando Ele libera uma promessa, Ele é fiel para cumprir. Ainda que nós declaremos palavras ao Senhor e voltemos atrás, o nosso Deus não falha na sua aliança, Ele não falha na sua promessa. E por isso nós podemos depositar somente nele a nossa confiança, somente nele. Que a nossa confiança, meus irmãos, não esteja na nossa saúde, no nosso dinheiro, no nosso trabalho, mas somente nele. Às vezes Deus permite que a gente passe por algumas tempestades para nos lembrar onde deve estar a nossa confiança, onde deve estar o nosso refúgio, quem é o nosso alicerce. Amém? Lá na Sal da Terra Itaquá, esse mês nós estamos falando sobre fundamentos, né? E é importante a gente trazer a memória quem é o nosso fundamento, porque muitas vezes com a passagem do tempo, irmãos, e esses dias eu fiz essa reflexão, eu disse: Deus, eu não quero viver uma vida mecânica, uma vida automática, fazendo as coisas somente por fazer, somente para cumprir a agenda. Eu quero viver com propósito, eu quero viver com intencionalidade diante de meu Deus. E isso nos faz lembrar o que, irmãos? Quem é o nosso alicerce? Nós devemos nos questionar, nós devemos averiguar a nossa caminhada e ver se nós temos depositado a nossa confiança em qualquer outra coisa que não seja o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Ele é a pedra angular. Aqueles homens sábios, estudados da lei, rejeitaram essa pedra, que é a pedra fundamental da igreja. Mas Ele continua sendo a pedra angular. Ele continua sendo o alicerce da igreja. E por Ele ser o alicerce da igreja, a igreja não pode ser abalada. Ainda que venha sofrer tempestades, ainda que venha sofrer perseguições, ainda que a gente venha sofrer perdas, irmãos, materiais ou físicas, nós não podemos perder a nossa fé e nós não perderemos a nossa salvação, se a nossa confiança estiver em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Nada permanece como está diante da voz do Altíssimo. Estamos diante da presença de um Deus santo. Devemos nos portar com temor e reconhecer as nossas fragilidades e limitações. Mas reconhecer as nossas fragilidades e limitações para quê, irmãos? Para nos colocar numa posição de vítimas? Não. Para que nós não venhamos a confiar na força do nosso braço. Para nós dizermos: Senhor, ajuda-me, pois sozinho eu não vou conseguir. E, irmãos, é importante saber que nós não estamos solitários apenas de um Pai, apenas de um Deus. Nós temos uma família em Cristo Jesus. Nós temos pessoas que o Senhor coloca do nosso lado para caminhar conosco. Eu tenho aprendido muito sobre mesa junto com os irmãos aqui da Sal da Terra. Embora eu seja uma pessoa um pouco tímida e às vezes eu tenho uma dificuldade de estar junto com o pessoal, entendeu? Eu tenho aprendido muito sobre a importância da relação, irmãos. E a importância da nossa relação não é somente com Deus. A importância da nossa relação uns com os outros. Porque é na relação com o meu irmão que eu irei verter, eu irei entregar as virtudes que o Senhor Deus colocou sobre a minha vida. A minha adoração não é somente a minha adoração, a minha entrega, o meu amor não deve ser somente para com Deus, mas deve ser também com os meus irmãos. A palavra do Senhor diz que, como eu posso dizer que eu amo um Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o meu irmão que está do meu lado? Isso é uma hipocrisia. Então nós devemos amar uns aos outros, e o amor, a relação, ela também tem um desgaste ali, irmãos. Tem um momento em que a gente vai estar enfrentando algum conflito, alguma dificuldade, mas como é prazeroso a gente receber e entregar as virtudes que o Senhor tem colocado sobre a nossa vida. Amém? É isso aí, meus irmãos. Olha que bênção. Em Isaías capítulo 6, verso 5, o profeta, ele diz: então gritei. Quando ele teve a visão ali da majestade de Deus, ele gritou: ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, quando ele teve ali, irmãos, essa visão da majestade de Deus,
ele reconheceu o quanto ele era falho e pecador. Ele reconheceu o quanto ele estava distante do Senhor. Mas, quando Deus nos traz essa revelação, não é para nos mostrar somente o quão pequeninos e dependentes nós somos, mas Ele faz um convite para que nós desfrutemos disso na presença do Pai, para que nós desfrutemos dessa alegria, que nós desfrutemos dessa plenitude na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Então aqui o profeta Isaías, ele reconhece: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, ele diz, né? E aqui, irmãos, o profeta reconhece a sua falha. O arrependimento é o ato de reconhecer nossa condição caída, nossa separação da presença e da santidade de Deus, o que nos leva a uma mudança de atitude. Não é apenas o remorso, irmão, reconhecer o quão nós somos falhos. Muitas vezes, irmãos, e aqui eu não estou julgando, pelo amor de Deus, mas de tal forma o inimigo, ele mantém as pessoas numa ignorância, que muitas vezes você conversa com alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, que nunca teve esse encontro com Jesus, e ele diz: irmão, eu não posso ir porque eu sou muito pecador. Mas é justamente essa característica, é por isso que o Senhor Jesus, ele nos traz para perto. Ele diz: eu vim para aqueles que estão doentes. Eu vim, o Senhor veio para nos mostrar que ainda que nós sejamos falhos, limitados, e que nós estejamos enfrentando tentações, e que nós estejamos enfrentando pecados, Ele diz: vem como você está, mas você não permanecerá como você está. Você não permanecerá, porque Deus é um Deus que cura. Aquilo que aos olhos do ser humano é impossível vencer, é impossível lutar contra, para o nosso Deus não é impossível. Para o nosso Deus não é impossível, nem mesmo a morte, irmãos. Pois o Senhor Jesus diz o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca jamais morrerá. Essa é a palavra do Senhor. Ele declara. Então, não existe situação pela qual nós estejamos passando, pela qual nós estejamos enfrentando. Não existe pecado que o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo não possa cobrir. E por isso nós podemos nos achegar à presença de Deus, confiantes de que Ele é um Deus que nos purifica totalmente. Ele é um Deus que nos limpa. Ele é um Deus que nos restaura. Ele é um Deus que nos coloca no meio de uma família maravilhosa dessa, para poder adorar em comunidade, para poder adorar em comunhão com os irmãos. Isso é maravilhoso, irmãos. E esse reconhecimento nos leva a uma mudança de atitude, um novo começo. Nosso Deus é um Deus de novos começos. Aleluia! Irmãos, a palavra lábios aqui que o profeta declara vem do grego chapá. Eu acho que é assim que fala, irmãos, porque eu não tenho muito... E sugere a comunicação verbal, revelando a consciência de Isaías sobre a impureza de suas palavras e dos seus pensamentos. Eu quero que os irmãos vão comigo até Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3. Vou achar aqui, irmãos. Tiago capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 2, amém, irmãos? Está ali no telão já também, para quem puder acompanhar. Tiago capítulo 3, a partir do verso 2, a palavra do Senhor diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio nas bocas dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplos os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Irmãos do céu, que palavra dura, né?
Mas é um cuidado que nós devemos ter. A palavra do Senhor, ela vem como uma advertência para que nós tenhamos cuidado com a maneira como nós falamos. Qual é a intenção do nosso coração quando nós declaramos? E o que nós temos falado, né? E em Provérbios, capítulo 18, irmãos, verso 21, diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. Olha só que forte isso, irmãos. Então, temos que tomar cuidado com as nossas declarações, pois da nossa boca podemos produzir morte, mas também podemos produzir vida. Por isso nós devemos tomar cuidado com os nossos lábios, pedir que o nosso Deus ele esteja nos dando sabedoria no falar, e que nós estejamos sempre refletindo antes de falar também, para que nós possamos edificar as pessoas que nos ouvem. Amém, meus irmãos? E aí também Provérbios capítulo 15, verso 28, se a irmã colocar ali, eu leio ali no telão mesmo, né? Porque aqui está difícil de achar. O coração do justo medita no que há de responder, olha só, aquilo que soube pensar antes de falar, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. Meu Deus do céu, irmãos. E porque é uma palavra dura, irmãos, mas é necessária para a gente poder refletir. Porque muitas vezes nós podemos incorrer nos erros, irmãos, de sermos levados a falar coisas que não devemos, de guardar coisas no nosso coração e muitas vezes dizer palavras, e existe um ditado que diz que uma palavra dita, assim como uma flecha lançada, não volta atrás. E muitas vezes, irmãos, a gente produz atritos por algo que nós não devemos falar. Não estou dizendo que a gente deve ter uma relação fingida com as pessoas, mas nós devemos nos posicionar com sinceridade, nós devemos ser cuidadosos na maneira como nós falamos, nós devemos até repreender uns aos outros quando necessário for, mas devemos tomar cuidado com a maneira como nós falamos para não gerar mágoas no coração das pessoas que estão ao nosso redor. Porque, irmãos, uma vez que um irmão magoado é difícil de voltar atrás, né? Então, que nós tomemos cuidado. Essa é uma advertência, foi a maneira como Deus falou ao meu coração que eu devia trazer aos irmãos sobre isso, sabe? Para que nós tomemos cuidado com aquilo que nós falamos, porque não tem jeito, irmãos. Muitas vezes a maneira como nós falamos de outras pessoas, eu falo de um irmão na frente de um terceiro, isso faz com que perca totalmente a minha credibilidade. Que homem de Deus sou eu? Se eu não tiver a coragem, a ousadia de chegar diante do meu irmão com o qual eu tenho alguma divergência e tratar diretamente com ele, tratar diretamente com ela. Ficar gerando controvérsias, gerando confusões, gerando intrigas, que nós possamos resolver tudo aquilo que está pendente, irmãos, uns com os outros, e que nós tenhamos todo cuidado com aquilo que nós declaramos. Em nome do Senhor Jesus. Ali o profeta, ele reconheceu essa falha nele, reconheceu essa limitação. Ele disse: eu sou um homem de lábios impuros. Talvez, irmãos, eu não quero deduzir nada que a palavra não declara, mas ele reconhece essa limitação. Eu não sei o que exatamente ele declarava, mas ele reconhece essa falha, reconhece essa limitação. Ele teve essa humildade diante da presença de Deus, né? E aqui eu queria voltar com os irmãos para Isaías. Isaías, eu abri certo aqui, graças a Deus. No capítulo 6, no verso 6. Né? E como eu estava falando, o profeta ali, ele reconhece essa falha, essa limitação. E quando ele reconhece, irmãos, e nós devemos ter essa atitude, Senhor, me ajuda a reconhecer no que eu tenho falhado. Me ajuda, Senhor, a mudar a minha atitude. Me ajuda a ter um coração quebrantado, um coração contrito. Me ajuda a suportar a repreensão, suportar a disciplina. Porque muitas vezes, irmãos, nós podemos também, quando repreendidos por Deus ou por alguém, nós podemos adotar a atitude de ser orgulhoso, né? Dizer: não, eu não estou errado, entendeu? Ou não, esse é o meu jeito. Mas, irmãos, Deus é um Deus poderoso para mudar, inclusive, a nossa personalidade, entendeu? Deus é um Deus poderoso que muda a nossa natureza. Ele não cura apenas o nosso corpo físico, Ele cura a nossa alma. Ele restaura o nosso espírito, nos reconcilia com o Pai. Então Deus pode nos mudar. Deus pode fazer com que a gente... Irmãos, se você fizer uma reflexão, pare e pense no quantas coisas Deus já libertou você. Quantas dificuldades que você tinha,
vícios, situações difíceis pelas quais você enfrentava, que Deus te libertou. E se Deus não libertou, irmão, Deus é poderoso para libertar. Creia nisso de todo o seu coração. E ore ao Senhor para que aqueles seus familiares e amigos que também se encontram enredados pelos laços do inimigo possam ser libertos pelo Senhor Jesus também. Pois Deus é poderoso, assim como curou a mim e curou a você, Deus é poderoso para libertar essas pessoas também. Basta que nós reconheçamos a nossa limitação e possamos declarar ao Senhor: Deus, eu não consigo mudar isso sozinho, eu preciso do Senhor. No capítulo 6, após o profeta ter declarado: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. No verso 6, a palavra do Senhor diz: logo, um dos serafins que estavam ali ao redor do trono de Deus voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Uma outra versão diz uma pinça. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os teus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Amém, meus irmãos? Nesse momento, quando o profeta declara: eu estou perdido, ele declara ao Senhor, ele confessa o seu pecado. Então, a palavra do Senhor diz que ele é purificado, ele é tocado, ele é purificado pelo toque santificador. Entendeu? Então, irmãos, que nós possamos reconhecer quais são as nossas falhas, quais são as nossas limitações, e que nós possamos clamar ao Senhor naquilo que a gente não pode fazer, para que nós sejamos curados, para que nós sejamos purificados, para que nós sejamos perdoados, em nome do Senhor Jesus. Tiago capítulo 5, verso 16, irmãos. Vamos voltar para Tiago lá, em nome do Senhor Jesus. Tiago, olha aqui. Voltando para o livro de Tiago, irmãos. Tiago 5,16. A palavra do Senhor diz assim, irmãos: portanto, confessem os seus pecados a Deus também, meus irmãos. Tem que confessar primeiramente a Deus. Mas aqui ele diz o quê? Uns aos outros. E orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém, meus irmãos? E eu creio que aqui, como eu tenho dito desde o início, nós estamos no meio de uma família. E aqui, eu creio que também há essa liberdade de nós podermos abrir o nosso coração uns com os outros, de podermos declarar aquilo que nós temos lutado contra, as nossas enfermidades, as nossas falhas, as nossas limitações. E ao invés, irmão, de recebermos um olhar de julgamento, ou ao invés de nós sermos excluídos da mesa, nós somos acolhidos. Nós recebemos a oração dos irmãos e nós somos curados e nós somos perdoados. Olha que bênção. E eu digo mais para você, irmãos, olha o peso que sai das nossas costas. Porque nesse momento, irmãos, em que nós confessamos os nossos pecados uns aos outros e que nós oramos uns pelos outros, aquele que está recebendo, que está confessando, que está abrindo o coração para o seu irmão e dizendo: irmão, essa aqui é a minha limitação, essa aqui é a minha falha, ele está dizendo: irmão, sozinho eu não consigo. E aquele que ora, aquele que declara, está dizendo: irmão, você não está sozinho. Essa luta sua é minha luta também, Pai de Deus. Nós estamos juntos. A palavra do Senhor diz assim: ajudem uns aos outros a carregar suas cargas. Irmãos, a carga não é só nossa, a carga é de todos nós. Olha que coisa, não é minha individualmente. A carga da Julinha não é a carga só da Julinha agora, a carga da Julinha é minha também, olha só. E fica mais leve, irmãos, fica mais leve de a gente vencer essas situações quando nós estamos em comunidade, quando existe transparência, quando eu estou diante do meu irmão e meu irmão sabe quem eu sou. Eu não preciso de máscaras na casa do Senhor. Aleluia! O Senhor Jesus sabe quem eu sou e eu quero que meus irmãos saibam quem eu sou também. Por isso eu posso abrir o meu coração e eu posso receber da parte dos meus irmãos uma oração. Eu posso receber o perdão dos meus irmãos e eu posso receber cura do meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? E
para fechar, irmãos, sendo muito breve, tá? Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, amém? Verso 29. Efésios capítulo 4, verso 29. A palavra do Senhor diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas, olha só isso, a ênfase, né, irmãos? Apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Amém, meus irmãos? Amém? E assim, irmãos, eu encerro aquilo que o Senhor colocou sobre a minha vida, sobre a minha oração. E eu queria convidar os irmãos a que a gente fizesse apenas uma oração. Amém, pastor Vinícius? Senhor Jesus, quero agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade. Quero orar, Senhor, e abençoar a vida desses meus irmãos, Pai amado. Porque, Senhor, Tu conheces, Pai amado, o coração e a mente de cada um deles, assim como conhece os meus. Senhor Jesus, que esse lugar, Senhor, essa casa, como tem sido dito, como lema, como título que essa igreja carrega, um lugar de comunhão, Pai amado. Que seja um lugar onde não haja necessidade de máscara, Senhor. Em que nós, Senhor, em que cada um dos irmãos tenha a liberdade, Senhor, de se colocar diante uns dos outros e dizer: irmãos, essa é a minha falha, eu preciso de Ti. Que nós possamos reconhecer as nossas limitações, que nós possamos reconhecer as nossas fragilidades e que nós possamos clamar por socorro ao Deus Altíssimo, que pode todas as coisas. E que nós possamos contar uns com os outros, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Assim eu oro e assim eu agradeço, declarando cura completa sobre a vida desses meus irmãos. Seja qual for a fraqueza, seja qual for a limitação, seja qual for a tentação que nós estivermos enfrentando, o sangue do Senhor Jesus Cristo tem poder para curar, para libertar e para restaurar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E assim eu agradeço essa rica oportunidade